Começou mais um programa do Clube do Vinil, programa que entre idas e vindas, entre ano após ano, entra ano, sai ano, permanece aqui falando de música, cultura, arte, entrevistando grandes nomes da música brasileira, falando de rock, de hip hop, de rap, de samba, pagode, axé, todo mundo tem vez aqui no programa do Clube do Vinil. Eu sou Cláudio Palheta, a gente já se encontrou aqui várias outras vezes. Vou olhar rapidinho aqui nossa aba de comentários. Estou vendo aqui Eric, Yuri, Márcio. Vou pedir para o pessoal chamar os nossos membros, né, para a gente poder começar o nosso bate-papo. O Zândio, que é vocalista do Arandu Araquá, já está aqui no nosso backstage. A gente já bateu um papo com ele, já conversou um pouquinho sobre a banda. Daqui a pouco nós vamos chamar ele. Mas antes de começar esse programa do Clube do Vinil efetivamente, lembrar, né, que todo o nosso conteúdo, todas as nossas entrevistas estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, o canal do Clube do Vinil de Mossoró. Você pode ver também cortes, trechos, fotos, vídeos das nossas atividades nos nossos dois Instagrams, o Instagram do Clube do Vinil, @Clube do Vinil Mossoró, e no Instagram do programa do Clube do Vinil, onde a gente resume um pouco desses bate-papos que a gente faz aqui desde o ano de 2020. Lembrando que o programa do Clube do Vinil é uma iniciativa do Clube do Vinil de Mossoró. Começamos durante a pandemia, a ideia era só ser uma ou duas lives, e aqui estamos, 3 anos depois, batendo papo com a turma do Arandu Araquá. Temos alguns informes antes de começar esse programa do clube. Estamos comemorando, o Yuri está me lembrando aqui no chat duas coisas. Hoje a gente está comemorando o Dia do Rock, Dia Internacional do Rock, Dia Internacional do Rock, que é comemorado só no Brasil, né? Então vamos bater um papo com a turma que é roqueira. E estamos também comemorando 3 anos do programa do Clube do Vinil. Então, lá em meio à pandemia, a gente começou a fazer esse programa aqui, esse bate-papo, e daí metemos o bedelho entre os grandes meios de comunicação, conversamos com Charles Gavan, João Gordo, um monte de gente legal, Nando Reis, tanta gente legal. Não vou citar todo mundo, senão vamos esquecer, e até hoje estamos aqui. O primeiro informe que a gente tem para dar para você que nos assiste, para você que vai nos assistir depois, para você que vai ver os cortes desse programa, é que o programa do Clube do Vinil está se preparando para ir para a televisão. Nós recebemos um convite da TV Câmara de Mossoró e muito em breve, no mês de agosto, o programa do Clube do Vinil agora passará a ter sua versão televisiva. Isso não significa que a nossa versão virtual, essa aqui do YouTube, onde a gente tem um bate-papo maior, um bate-papo mais franco, onde a gente fala sobre tudo, sobre política, religião, esporte, tudo vai permanecer. A gente continua tendo o nosso programa do Clube do Vinil no YouTube, mas teremos também a nossa versão na televisão. Em breve, aí dentro das nossas listas, nas nossas páginas, a gente vai falar com maiores detalhes sobre a ida do programa do Clube do Vinil para a televisão na TV Câmara de Mossoró. O nosso segundo informe é que o Clube do Vinil de Mossoró passará a ser um coletivo, passará a ser uma organização oficializada, né? Então a diretoria do clube já iniciou as tratativas para construir um edital, construir um regimento interno para o Clube do Vinil, e muito em breve, talvez nos próximos dias, todos os membros do Clube do Vinil sejam convocados para uma assembleia que ainda vai ser decidida se virtual ou presencial, para discutir o futuro do clube, né? Aprovar esse estatuto, definir uma diretoria efetiva para que o clube possa seguir mantendo os trabalhos que ele já faz, para que a gente possa profissionalizar o programa do Clube do Vinil, para que a gente possa disputar editais de cultura, de fomento aqui em Mossoró. Então, isso foi necessário para regularizar o clube. A gente sai da categoria de coletivo, passa a ser uma entidade oficial, com regimento, com sócios. Então, você que já faz parte do Clube do Vinil passará a ser sócio do Clube do Vinil, vai ter lá sua carteirinha do Clube do Vinil de Mossoró, vai poder participar da diretoria, das assembleias, votar, ser votado. E tudo isso muito em breve vai ser conversado com vocês com muito mais ênfase aí nos nossos espaços virtuais. Antes da gente começar, mais um informe rapidinho. Essa camiseta que eu estou usando, eu vou mostrar aqui para o nosso público.
A Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Essa camiseta é dos nossos companheiros e companheiras do Camisetas de Luta, Camisas de Luta. Então você procura aí no Instagram, @camisas de luta, nossos parceiros de Natal, são parceiros do Clube do Vinil de Mossoró, do programa do clube, camisetas iradas, com uma mensagem extremamente interessante, politizada, para quem curte, um precinho excelente. Estou lendo a mensagem aqui do Saul, estou olhando para o lado, meu retorno é aqui, viu, galera? Não é que eu não quero olhar para vocês, mas meu retorno é aqui. Vou pegar a mensagem do Saul, em nome dele, desejar a todos e todas um feliz dia do rock, parabéns ao nosso querido clube e um ótimo programa para todo mundo. Muito obrigado, Saul, diretamente da Paraíba, nossos associados lá da Paraíba, o Clube do Vinil de Mossoró, um dia será Clube do Vinil Nordeste, né, reunindo todos os aficionados por vinil no Nordeste do Brasil. E agora, sem mais delongas, quero chamar aqui para o nosso palco, já está no backstage, todo mundo já está aí no aguardo dele, Zandil Ruku, que é vocalista da Arandu Araquá. Vem para cá, vamos bater esse papo. Boa noite, meu cara, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Me Todo escuta mundo? bem? Sim, estou te escutando ótimo. E você está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem. Peço que quem está nos acompanhando no chat, se não estiver conseguindo escutar, se estiver achando algum travamento, alguma coisa que não está legal, coloca no chat que a gente vai tentando arrumar aqui no decorrer do programa. Zandi, eu queria saber de você o seguinte, antes da gente falar da banda, antes da gente falar do que você tem feito, cara, como é que foi a tua história com a música? Como foi que você conheceu a música? Quais foram os teus primeiros contatos? A gente aqui no programa do clube, nós tínhamos um quadro chamado Minha História com Vinil. Queria saber de você qual foi a tua história com vinil? O que fez você chegar até aqui? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a produção do programa pelo convite. A gente já tinha conversado um momento antes, né? E aí eu fiquei super feliz depois de navegar pelo canal e ver umas entrevistas boas, tipo, de referências nossas, né? Tipo, Nando Reis, o Charles Gavão. Então é um grande privilégio para mim, queria agradecer em nome da banda a gente ter essa oportunidade, né, como banda independente, de trocar essa ideia. Bom, a minha história com o vinil é primeiro a minha história com a música ou com o Pode vinil? falar, pode ficar à vontade, aqui a casa é sua. Do jeito que você quiser, dá certo. Então, a minha história com a música, ela vem desde das minhas primeiras lembranças, das minhas primeiras memórias. E eu tenho uma memória boa, assim. Eu sou aquela pessoa que conta histórias, né? E eu me recordo que a minha primeira memória da infância tem uma relação com a música. Acho que eu tinha 3 anos e eu estava ouvindo uma música do Luiz Gonzaga chamada Samarica Parteira, que tinha uma história gigante, e eu me lembro dessa referência. Então, como eu morava na zona rural, né, em Tocantins, a única forma que a gente tinha acesso à música naquela época era pelo o rádio, que pegava só ondas AM, né, pela região e tudo mais. Então, era mais esse contato com música brasileira, com música do Norte e Nordeste, obviamente, que naquela época e até hoje o Luiz Gonzaga é uma referência, né? Então, essa é a minha primeira memória. E aí, na minha família, a gente não tem tradição de músicos. A minha família materna é bastante grande, mas a única pessoa que eu sei, assim, que trilhou esse caminho sou eu, né? Então, a música, para mim, ela não era tão comum. Dentro de casa, às vezes a gente tinha rádio, às vezes a gente não tinha. Então, a música, eu tinha mais contato com ela quando as pessoas cantavam, tipo, em algum ritual específico lá da nossa região, comunidades indígenas próximas, comunidades remanescentes de quilombola. Então, tinha todo esse contexto. Então, eram instrumentos muito rudimentares, típicos da região. Lá, a gente tem, lá no interior de Tocantins, nós temos um instrumento chamado viola de buriti, que ela é feita de buriti, e foi o primeiro instrumento que eu vi uma pessoa tocando.
E tinham Zante, também. só para explicar, eu sou paraense, né? Então, você falar Buriti, para mim é tranquilo, mas para os nossos amigos de Mossoró, Buriti é uma fruta do Pará, do norte, né? Parece um coquinho, uma coisa meio assim, né? Exato. Então assim, se as pessoas que estiverem ouvindo tiver curiosidade, pode colocar viola de Buriti que você vai encontrar. E era isso, né? Então, mas a música para mim ela sempre foi muito importante, né? Como o acesso era difícil, então todo momento que tinha música eu ficava olhando e eu gostava de olhar para os músicos. A música para mim ela sempre foi uma experiência sonora e visual. Até hoje eu gosto de ver o músico tocando, se expressando. Eu desde criança eu tinha interesse de entender, de tentar ter um encarte para saber quem compôs a música, depois tentar buscar entrevista, por que ele compôs. Por isso que esse formato de programa podcast, para mim, ele é muito bom, porque eu vejo os artistas falando, né, de uma forma muito espontânea. Meu microfone está mudado. Você falou um pouco da tua região, e isso, obviamente, lembrou a minha região, né? Eu sou um pouco mais novo do que você, mas eu morei muito tempo dentro da floresta amazônica, ali na região do sul do Pará, e a dificuldade de acesso, em especial antes dos anos 2000, a dificuldade de acesso à música era muito grande. Comprar CD, na época a gente estava naquela transição do vinil para o CD. Você imagina que eu morei numa região que ficava a 18 horas de Belém, a gente atravessava 3 balsas para chegar à capital do estado. Então, não era prioridade as transportadoras enviarem CDs, LPs, não era. Como é que começou a tua relação com o rock, né? Nesse dia do rock, falar um pouquinho sobre isso. Como é que você lá em Tocantins, no interior de Tocantins, como é que você começou a ter acesso e quem foram as tuas primeiras influências? Então, como eu estava falando, que a minha história com a música ela é muito visual também, quando a gente morava na zona rural, não tinha acesso à TV, essas coisas. E aí teve uma situação que eu fui para uma cidade pequena, na casa da minha tia, eu tinha talvez 10 anos no máximo, e estava passando uma propaganda na TV Globo, que era o único canal de um CD ao vivo do Barão Vermelho. E a música que rolava era aquele riff da introdução de Maior Abandonado, foi já tocando guitarra. E eu vi aquilo e eu fiquei assim, o que é isso, esse instrumento, esse som? E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, quando eu saí para estudar, com cerca de 13 anos, né, eu tive essa experiência de começar a ouvir os rocks que estavam rolando, na época, rock brasileiro, de forma geral. Só que essa referência visual e sonora eu já tinha, né? E aí era como você bem falou, para nossa região era super difícil, então não era você que escolhia o que você queria ouvir, era a música que chegava até você e você ia filtrando através dos seus gostos, as fitinhas, cassete, era a forma das pessoas gravarem os programas de rádio, compartilhar, né? Então o rock eles rolava mais assim. Só que eu nunca fui só do rock, né? Até hoje eu sempre fui ouvindo coisas novas e nunca descartando o que eu já ouvi. Eu sempre fui acumulando assim. Eu não tive esse momento de transição. Eu sempre Uhum. vem uma coisa nova e eu continuo ouvindo o que eu já ouvi, obviamente, de uma forma diferente, com uma outra maturidade, né? Você começou esse papo citando o Luiz Gonzaga, e isso me deixou bastante curioso, porque a gente tende a pensar, ainda mais hoje, onde a gente está vivendo um período tão polarizado, de tantos extremos, que a galera do rock só escuta rock, a galera do metal só escuta metal. Eu queria saber de você, e gostei muito da tua reflexão sobre não ouvir só rock, de como outros estilos, outros artistas foram importantes para a tua formação musical. Que artistas seriam esses? Assim, quem foram os artistas, as bandas, os músicos que influenciaram o Xande e o Ruku? Então, eu vou selecionar dessa maneira. Na minha infância, foram mais de artista popular, era mais o Luiz Gonzaga mesmo. A gente ouviu de tudo, Chitãozinho e Choró, quando começou a ficar, né, a rolar. Aí tinha, mas a principal referência era Luiz Gonzaga mesmo. E tinha o lance da sanfona. Eu sempre gostei de instrumentos específicos, tipo, eu gostava de ouvir Luiz Gonzaga e a sanfona era de frente, eu queria tocar sanfona. Quando eu comecei a ouvir rock, eu percebi que a guitarra
era o instrumento meio que de frente ali, eu queria tocar guitarra. Se eu ouvia música com viola, eu via viola de frente, eu queria tocar viola. Então, nesse primeiro momento, foram o Luiz Gonzaga e toda a música da nossa região, né? A música que acontece lá, sem ser pessoas famosas e nem nada, né? Essa questão mais cultural específica da região, que passa pela música indígena, música quilombola, e influência da sua região também, o carimbó e tudo mais, essa região é super rica. E aí, no rock, eu acho que as principais referências de adolescente ali que eu olhei e pensei, nossa, isso é realmente possível fazer, foram o Nação Zumbi e os Raimundos, que eu acho que foi aquela coisa, nossa, são brasileiros fazendo com uma linguagem que era ok para minha época e para minha idade, e a estética também eu achava muito interessante, porque ela quebrava um pouco com aquela estética dos anos 80, que eu gosto também do rock dos anos 80, mas a partir dos anos 90 nós começamos essas bandas assumiu mais a parte musical, não era só focado em letras. Então você tinha, além das letras, no caso do Raimundo, que era uma coisa de duplo sentido, mais de despojada mesmo, a ideia era essa, mas você tinha a música, né? Você tinha muito ritmo, você tinha no caso do Raimundo, a guitarra aparecendo, os riffs pesados. No caso do Chico Science, Nação Zumbi, você via que a banda era forte, potente, não ficava muito centralizada só na figura do cantor e essa coisa toda. Essas duas acho que foram muito importantes. Cara, você estava falando, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui que geograficamente você se considera alguém de Tocantins, mas na verdade, quando você nasceu, ali ainda era a região de Goiás, né? Uhum. Ali ainda era. Você lembra desse processo de transição, a ruptura, a transformação do estado de Tocantins? Então, era para nós da região, essa história do estado de Goiás, pelo que me recordo, era apenas uma coisa de visão territorial, uma coisa mais institucional. Você olhava para sua certidão de nascimento, eu sou de Goiás, mas isso não aparecia, porque Culturalmente, isso não tinha tanta influência, Não, né? não. Na verdade, se a gente olhar, não tinha nenhuma. Tem mais ali a influência do Maranhão, do pouco do Piauí, do próprio Pará. É muito diferente do Goiás. Obviamente, quando vai chegando mais perto ali, da divisa com o Goiás, tinha, mas lá era uma região bem esquecida e já tinha esse movimento mesmo assim, há mais de um século já, né? Então, era uma coisa que na nossa cabeça estava resolvida. Foi só uma questão de institucionalizar mesmo, tá tudo certo. Eu te fiz essa pergunta geográfica porque, como você mesmo falou, aquela, em dada medida, era uma região bem esquecida, e eu lembro de algumas partes do Pará onde a gente realmente, você tinha entre o abandono e a presença dos povos originários, dos povos indígenas, e aí eu entro nisso para saber de você, como é que foi esse teu contato com os povos originários, com os povos indígenas, com a música desses povos, com a cultura, como é que foi, em que momento foi que você começou a ter contato? Eu lembro, a minha infância inteira foi permeada por contato com povos indígenas, porque eu morava dentro da floresta amazônica, então era uma coisa, para mim, natural, não era um acontecimento, fazia parte do meu dia a dia. Queria saber como foi para você isso. Então, foi a mesma situação do seu caso. A região que a gente morava lá tem até hoje a terra indígena Xerente, que basicamente só tinha um rio do lado, né? Você tava. Tem também os povos Craôs, que é relativamente perto, tem os Apinagés, que é mais ali próximo do Maranhão. E toda essa região era muito, até hoje é bastante presente. E por parte da minha família paterna também, né? Somos indígenas, né? Mas isso, para a nossa geração, isso não era comentado. Então, basicamente, se você não estava dentro da aldeia, você não era indígena. Tinha essa... Nós estávamos ainda nesse processo de apagamento, né? Desse esforço todo que teve para apagar a questão da contribuição dos povos indígenas, né? A gente estava vivendo esse momento, e então para mim sempre foi muito natural, e para mim também era muito importante do ponto de vista político. Eu, enquanto estudante ali, quando comecei, eu já tinha essa visão, eu tinha esses questionamentos. E passei por todo o processo, né, que
as pessoas do interior daquela geração que queria estudar, que era estudar em escola administrada por freira, ter esse assédio de repente conseguir ter que ir para o internato de padre, estudar para ser padre, e eu Sândio, tá de volta? Uhum. Aqui para mim deu uma travadinha, não sei se foi aqui ou se foi aí. Rapidinho aqui também travou. Pronto, agora tá resolvido, tô de volta. Tá me ouvindo, Sândio? Sim, Beleza. Pode concluir, já concluiu, não sei se perdi algum detalhe. Não, já concluí, né? Essa questão que às vezes as pessoas pensam, como eu moro em Brasília, e pensa que foi uma coisa que a gente meio que descobriu depois de adulto, através da música, pesquisando, teve alguma ideia Sim, do entendi. nada, assim, né? Mas não foi. Cara, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Você é pedagogo, se formou em Tocantins, né? Então você teve a tua vida adulta toda em Tocantins, mas como foi o processo para chegar em Brasília? A chegada em Brasília, ela já tem a ver com querer fazer música? Ela era um êxodo em busca de trabalho? Como é que foi esse processo? Era tudo isso, né? Assim, como eu saí de casa com 13 anos para estudar, saí mesmo, assim, só eu e meu irmão mais velho, com 4 anos de idade de diferença, né? Então, pro meu irmão estava ok continuar lá na região, terminar o ensino médio, já conseguiu trabalho, e eu não, eu queria estudar, fazer pós-graduação, queria tocar. Essa paixão com a música, ela acabava sendo muito só uma coisa minha, porque eu comecei a tocar mesmo, eu já estava na universidade, lá com 20 anos, então, quando eu consegui comprar uma guitarra, eu comprei uma guitarra através de uma revista, pedido de revista, né? Então, essa vinda para Brasília, ela foi essa coisa de uma busca de trabalho, tentar também formação posteriormente, e a música. A referência mais próxima que eu tinha era Brasília, Legião Urbana, Raimundos. Então, era a minha referência mais próxima, né? Foi natural vir para cá. E você é um cara que é multi-instrumentista, né? Você toca. O que você toca hoje de instrumento? Você falou agora há pouco da viola de Buriti. O que você toca de instrumento além da guitarra? Então, eu posso dizer que eu toco ok, assim mesmo, a viola, a guitarra e a viola caipira. Eu toco, são os meus instrumentos que eu toco ok, que eu sempre toquei. Aí tem outros instrumentos que eu arranho, assim, mas como a gente não tem tempo para se dedicar, hoje já faz tempo que está até difícil manter, né, tocando a viola e cantando, e a guitarra, então eu arranho flauta, né, vários instrumentos de percussão, um pouco de teclado. A verdade, o meu interesse por a música ou qualquer instrumento, ele passa muito pela a criação. A minha motivação para pegar um instrumento é de repente materializar uma ideia que está martelando na minha cabeça. Eu sempre tive muito pouco tempo para a música, então a música é meio que algo sagrado. Quando eu pego, eu já tenho muitas ideias, eu tenho pouco tempo para pegar o instrumento, então fica vindo um monte de coisa e eu preciso ter instrumentos diferentes para eu ter esse desafio. Olha, essa ideia não está funcionando, aqui eu pego outro, senão, como eu toco guitarra há bastante tempo, eu tenho a tendência a me repetir. Eu já tenho uma linguagem. Então, se eu tenho outro instrumento que eu não tenho um domínio, eu pego ele e eu consigo uma outra ideia, né? Então, Cara, e chegando em Brasília, você veio de Tocantins, do interior de Tocantins, ali com toda aquela bagagem, a relação com os povos indígenas. Como é que foi chegar a Brasília, uma cidade enorme, uma cidade apressada, uma cidade cinza em muitos aspectos? Como é que foi esse choque inicial?
Assim, tem algumas coisas de Brasília que foram tranquilo, né? Brasília, apesar de ser uma metrópole, é uma cidade que tem muito verde, né? Ah, tem pessoas de todo lugar do país, o norte, o nordeste, a cultura aqui do norte e nordeste é muito viva, né? Então, não foi uma transição tão complicada nesse aspecto, não. Com relação à correria, eu já estava, eu sou muito focado, então, como a gente é pobre, né, sonhador, então até alguma coisa se realizar, você já vem pensando há muito tempo, você vem se preparando, você precisa se preparar porque você sabe que você vai ter que aguentar a barra, então eu já vim mais ou menos preparado, né. Agora, na parte musical foi bem complicado, porque eu tinha 24, 25 anos, mas eu, com essa idade, tinha uma experiência de vida muito grande pelas vivências e as responsabilidades desde criança. Só que eu não tinha experiência musical. Eu tinha muitas ideias, eu já compunha, já tinha uma linguagem, só que eu não tinha experiência. Então, eu precisei começar do zero mesmo, né? Tentando convencer as pessoas de que eu tinha alguma coisa nova, e eu não conseguia passar isso, e as pessoas também não entendiam. O meio que eu fui. Aí, quando eu vim para Brasília, eu não tinha essa visão clara, se eu queria fazer rock, heavy metal, mas o meio que eu consegui esse espaço foi nesse espaço mais que era o metal, o hardcore, né? Esse espaço mais ali que aí foi lá que eu fui desenvolvendo aos poucos. Cara, ia te perguntar exatamente sobre isso. Você bateu algumas portas antes de, de organizar, de liderar a tua banda, o Arandu Araquá. Como é que foram essas tentativas? Quais foram as bandas? Tiveram outras formatações antes de chegar aquilo ali? Qual foi o percurso antes de chegar a essa banda? Bom, quando eu cheguei para cá em 2005, bastante tempo, eu tinha essa ideia, mas eu também eu não estava pegado a ela. Essencialmente, eu queria fazer um som em português mesmo. A gente tinha essa referência na nossa geração, o rock, a música alternativa brasileira, né? Tipo, essa mistura que eu falei, né? Chico Sainz, Nação Zumbi, Raimundos. Isso era possível na nossa geração. Você tinha, as minhas referências eram as bandas que tocavam para um público grande. Eu queria falar diretamente com o brasileiro. Eu nunca tive essa ideia de achar, de ficar em um nicho tão pequeno, que é o metal, o hardcore. Então, eu fui para esse. Eu já até esqueci que você me perguntou, você pode repetir? Qual foi o processo? Quais foram as Ah, tá. formatações até chegar no Arandu? Assim, tiveram outras bandas? O que que essas bandas tocavam? Como foram essas experiências? Como eu estava propondo alguma coisa nova e as pessoas. Era geralmente assim: você tentava montar a banda, o cara te falava, você toca Metallica, toca Iron Maiden, toca Slay para a gente começar. Aí não, eu tenho um monte de música que está bom para você, não tá bom. Aí a galera precisava, porque aqui em Brasília tem muitos bons músicos, tem escolas de músicas renomadas, então a galera toca bem. Então, eles não tão, aí eu tive que eu mesmo tentar montar bandas. Então, todos os projetos que eu tive anterior a Arandaraquara eram tentativas de que eu mesmo estava montando a banda. Eu escrevia as músicas e eu estava tentando, e entrando gente e saindo, tentando entender. Mas nesse processo eu tive algumas pequenas bandas que tocaram em festivais, gravaram demos, né? E eu era sempre o cara, eu aprendi muito, porque eu era sempre o cara que compunha, buscava os integrantes, pensava na logo. Eu tinha que ter um certo. Pensava naquela época, para você registrar as músicas, eu registrava na biblioteca nacional, né? Então teve todo um processo, eu aprendi muito. E aí, em 2000, o Arandu mesmo só vem começar a tentar, cantando em idiomas indígenas, em 2008. Só que até chegar à formação que gravou o primeiro EP em 2012, que essa formação começou no início de 2011, passaram várias pessoas e acho que a banda começa na ativa mesmo no início de 2011 e de lá para cá a gente nunca parou, né?
E antes foi tudo processo, aprendizado e tal. E diante disso tudo que você contou, né, em que momento que vocês definiram que a gente vai fazer é metal indígena, heavy metal, thrash metal indígena, e mais do que isso, a coisa da linguagem, de cantar em tupi-guarani. Eu sei que vocês não cantam só em tupi, queria inclusive que você explicasse para a gente, talvez não agora, mas mais para frente, as diferenciações dessas linguagens. Quando foi que vocês definiram? O nosso diferencial vai ser trazer isso para a música brasileira? Não, como eu te falei, isso foi um processo. E, e era sempre um pouco baseado no que dava errado. Tipo assim, eu não cantava na época, mas como eu fazia as letras, eu tinha que cantar. De primeiro ensaio, eu tinha que puxar o som, eu cantava. E a minha forma de tocar, as pessoas sempre reclamavam. Nossa, mas tem um lance meio de forró, aí tá muito quebrado, você toca muito complicado. Sim, simplifica essa porra. Botava muita nota, né? Assim, eu não sabia tocar direito, mas eu tocava difícil. Se você for olhar as músicas da Arandu, são músicas difíceis de tocar. E eu já tocava mais ou menos daquele jeito, só que de forma meio desorganizada. E aí, quando eu cantava, eles reclamavam: não, mas sua voz é muito rouca, parece um índio velho cantando, assim, não rola isso aí. Tá péssimo, cara. E aí eu fui começando, peraí, mas é isso que eu sou. Ah, o povo tá vendo o que eu sou. É de lá que eu vim, né? E aí chegou um momento que eu criei um nome. Eu falei, não, pronto, a gente vai. E aí a minha ideia inicial era escrever em xerente, que é o idioma lá do povo da nossa região e tal. Só que aí eu pensei, não, vou escrever em tupi também, que é para as pessoas terem alguma referência, né? Ninguém conhece Sim. basicamente quase nada. Então, para começar com alguma referência, que todo mundo no Brasil tem essa ideia de o que é o tupi e tal, né? Então, a ideia do tupi foi para dar alguma liga, para a gente não começar do zero, sem nenhuma referência, né? Zandi, o nosso parceiro Márcio está me perguntando aqui. Eu vou dar uma passada nos comentários, mas vou ler a pergunta dele primeiro, porque acho que vale a pena, acho que é uma pergunta bem interessante, já que a gente está falando do tupi. Ele está perguntando se você, enquanto pedagogo e músico ao mesmo tempo, se já usou as músicas e as letras do Arandu em algum projeto pedagógico ou de educação escolar. O Márcio é professor também, professor de história, fã da banda. Daqui a pouco a gente vai colocar uma foto que ele mandou para a gente aqui no WhatsApp. Mas ele quer saber isso, assim, se você já em algum momento criou essa interface entre a tua música e o teu trabalho como educador. Então, isso acontece sempre. Obrigado ao Márcio aí, parceiro de profissão, valeu pelo apoio. Então, na verdade, essas coisas aconteceram quando eu vim para cá. Eu já era formado, já tinha trabalhado em sala de aula, só quando eu vim para cá para o DF, fui trabalhar em outras frentes, não fui trabalhar em escolas. E aí o lance de voltar a trabalhar em escola aconteceu um pouco mais de uns tempos para cá, né? E foi meio que o caminho contrário. Antes de eu trabalhar em sala, de voltar para a educação, sala de aula e tal, sempre trabalhei na educação, mas não dentro da escola. As pessoas usavam, até hoje usam, né? A música chega a abrir o indígena, alguma situação, os professores estão sempre usando, entre em contato direto com a gente, manda. E o Aranduaraquá também, a gente tem bastante produção acadêmica, desde de artigos até tese de doutorado, falando sobre a banda, sobre esse componente cultural dentro especialmente da educação, né? Então, Tô eu aqui, viu? faço. Pode falar que eu tô aqui, tô só Tá escondido. bom. Então, assim, aí eu, enquanto professor, eu tento não colocar os vídeos da minha banda. Eu falo o tempo todo sobre cultura indígena, mas eu não uso porque eu acho que seria um pouco complicado, assim. É meio complicado quando você é artista e você está no seu trabalho. É bom ter essa. Mas aqui em Brasília sempre, né? Eu sou convidado quando eu nem estava em sala de aula para ir palestrar, seja em escola de educação infantil, seja na UNB. Atualmente eu estou cursando mestrado em educação na UNB também, né? Voltei para academia. O tempo está corrido para caramba, assim, trabalhando, estudando.
Cara, antes da gente seguir, eu queria mandar alguns salves aqui. Tem muita gente comentando. Jean Carlos, nosso diretor do Clube do Vinil, obrigado. Vinícius Pereira diz o seguinte: um salve, vou colocar na tela, um salve de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Aí ele completa: na expectativa do Arandu passar pelo Rio de Janeiro. Um salve, Vinícius, obrigado pela participação. O Guilherme Tonoli compartilha o seguinte: um salve do Rio Grande do Sul. Conheci Arandu Araquá pelo vídeo do Gustavo e não consigo parar de escutar a banda. Foda demais. Parabéns pelo som e pela luta dos povos originários. Obrigado, Guilherme. Um salve para a galera do Rio Grande do Sul. Estamos aqui no outro Rio Grande. Yuri, nosso diretor, nosso parceiro, produtor aqui do Clube do Vinil. Geografia do Rock diz o seguinte: Rádio Geografia do Rock, compartilha bate-papo. Valeu, obrigado. Kelly Balieiro mandando um boa noite. Muito obrigado, minha tia Kelly. Valeu, obrigado pela participação. O Eric pergunta o seguinte, Zandio, estava lá atrás. Como você observa a aceitação e a circulação dos álbuns da banda? Toda a produção é independente? Vou te pedir para segurar essa pergunta, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre os álbuns e aí você já responde. O Eric, muito obrigado também a todo mundo mais que está aí, Caio César, Marcão, Márcio, todo mundo que está comentando, Bismarck, lá da Paraíba, Saúl, já colocamos aqui. Zandio, queria saber como é que é o teu processo de composição. Qual é a tua inspiração? Como é que você se prepara para compor uma música? Ainda mais, como é esse processo de transpor a música do português para o tupi ou para outras línguas, ou se você já compõe nestas línguas? Bom, o meu processo de composição, eu considero ele muito visual. Como eu demorei muito tempo para conseguir ter acesso ao instrumento e para a música, eu acho que eu desenvolvi isso em outros campos da arte. Quando eu era criança, eu desenhava, sempre desenhei, então eu criava histórias. As pessoas contavam uma coisa, eu fui criado muito com as histórias, com oralidade. Meu processo de composição vem muito da oralidade mesmo. E aí, depois, na adolescência, eu fui para o teatro. Mas no teatro eu acabava escrevendo as peças. Então, a escrita, para mim, ela sempre foi... Sempre todo projeto que eu participo, eu acabava indo para essa parte de criação. Sempre me jogava. Em todas as bandas, eu era o cara que ia lá escrever as letras. Então, o processo de composição, ele começa muito na ideia. Eu tenho alguma história na minha cabeça, com algumas imagens, e eu penso a letra primeiro, e aí depois que eu vou atrás de materializar isso, a sonoridade. Cara, estou te ouvindo, pode falar. E aí, com relação às letras, eu escrevo diretamente já no idioma. Quando eu escrevi muito tempo em português, o Arandaraquá tem uma música também em português, que o processo de escrita foi completamente diferente. Se eu pensar em português, não dá para fazer uma música, idioma diferente, é diferente a forma de compor. O idioma, acho que, na minha concepção, ele muda tudo. Não, tem que ser direto já no idioma, que vai ficar para você ter as palavras certas e tudo mais. E vou te fazer essa pergunta, o Saúl colocou aqui, e acho que é uma pergunta que vocês escutam muito, né? Quando eu estava pensando sobre o nosso papo, foi uma coisa que surgiu primeiro, porque eu adoro o Roots do Sepultura, né? Acho um trabalho memorável, mas eu já percebi que nas entrevistas as pessoas sempre associam o Arandu Araquá ao Roots. Eu, particularmente, vejo diferenças em estilísticas e acho que enfim, mas ele faz uma pergunta que é interessante, que é o seguinte: você acha que o Roots do Sepultura, você acha o Roots do Sepultura algo divisor de águas na síntese do metal e música indígena aqui no Brasil? Se sim, qual o impacto disso na sua obra? Vamos começar pela primeira. Então, eu coloco esse disco, ele é um clássico, né? Um clássico do metal mundial, ele é muito emblemático. E eu acho que ele traduz bem o que estava acontecendo. Ele foi muito moderno, inovador para aquela época,
porque o Sepultura eles já estavam morando nos Estados Unidos, eles tinham pegaram o mesmo produtor que tinha produzido o Korn, né? Então, aquele disco foi uma decisão muito acertada da banda, na sonoridade bastante norte-americana, a produção local, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que depois veio a fazer muito sucesso para nós, mas já estava acontecendo, já tinha o Korn, uma Machine Head. Se você pegar, era o que estava rolando com aquela sonoridade. E a Sepultura botou a identidade brasileira. E aí, com relação na parte estética, eu diria que eu percebo muito mais as influências da própria percussão da música africana, afro-brasileira, do que a gente tem, né? O próprio Igor comenta que ele começou tocando percussão, a fanfarra, tipo, né, aqui. Então, acho que a referência é mais nesse sentido. Agora, para a música indígena, eu colocaria a parte estética, a capa. Foi pensado disso, pegaram uma moeda que tinha uma indígena, Carajá, que é da nossa região, inclusive, lá da Ilha do Bananal, próximo. E aí juntou tudo isso, e a banda já vinha fazendo esse investimento, né? E aí culminou no Roots. Mas para a época foi isso. Agora, para os dias de hoje, em termos de música indígena, o que é feito no Brasil, o que os indígenas estão fazendo, as pessoas mais jovens, eu acho que não tem tanta relação. Ele ficou marcado, ele é muito emblemático. Acho que nem a própria banda vendeu tanto essa ideia. Eles foram para o Chavante, gravaram uma música tradicional Chavante, né? E tá lá, que é ótimo. Mas foi isso, era o Sepultura morando fora e resgatando algumas coisas nossas. Voltando. E aí, na época, eu não via metal. Como eu falei, a gente não tinha acesso. Eu conheci o disco das revistas, que foi mais ou menos na época que a banda separou. Saía nas revistas e eu via. Eu peguei o Sepultura já com o Derek, eu comecei a ouvir já com o Derek. E eu gosto muito da fase do Derek, inclusive porque o Derek canta mais, melódico, é mais versátil. Como músico, eu prefiro mais a fase Derek. Tem gente aí no clube que vai morrer com o que você está falando, Mas assim, é porque eu não peguei essa fase romântica. Eu conheci a banda, ouvia tipo Bestial Devastation e uma coisinha ou outra, e aí eu analiso mais de fora, né? Então, assim, e aí a influência direta não tem. O Sepultura tem influência no R&B, assim como tem na maioria da galera que faz rock no Brasil, né? A gente tem referência, eu sou guitarrista, o André Kisser é uma grande referência, tanto de sonoridade quanto de presença, da forma que o cara se porta, se comunica, né? Então não tem uma influência direta na parte musical, não. Mas sem essa comparação e tá tudo bem. A gente conversa, na verdade, é uma oportunidade, inclusive, para a gente conversar, e eu que sou daquela época, até trazer, olha, na época a sonoridade era isso, acontecia isso e aquilo, né? Cara, eu queria voltar na pergunta do Eric, né? Falando um pouco nós estávamos num percurso, paramos um pouco para falar do Roots, mas como é que foi a produção de vocês, né? Como é que surgiu o primeiro trabalho gravado do Arandu? Como é que foi a aceitação disso em Brasília, na região? Como é que era o estranhamento de chegar nos bares, chegar nos eventos e tocar? As pessoas olhavam diferente. E aí ele complementa a pergunta, querendo saber se toda a produção é independente, né? Todo o trabalho de vocês é independente. Fala um pouco pra gente sobre a produção desses discos. Nós começamos aqui na periferia de Brasília. Então, a gente se ensaiava na kitnet que eu morava. Para a banda funcionar, eu vendia férias, comprei bateria, comprei caixa de som. Então, quando o Arandu começou a ensaiar, eu tinha estrutura mínima. Eu tinha um piazinho em casa, a banda ensaiava na minha kitnet. Às vezes os vizinhos jogavam água, assim, mangueira. Foi aquela coisa bem romântica mesmo. E eu já não era não era tão jovem, não era garoto, ninguém era garoto mais na banda. Só o Saulo, que era o baixista, que tinha tipo 22, não era essa galera. Já estava no corre, né? Então a gente começou bem por baixo mesmo. Eu tinha que tinha que ir no bar para conseguir tocar mesmo, meter as caras. Quando a gente ia tocar, o técnico de som às vezes sabotava a gente, porque a gente levava
nós era uma banda que tocava num lugar pequeno, mas a gente sempre teve uma preocupação com produção. Nós éramos pobres, mas a gente se organizava, trabalhava, comprava um equipe bom para fazer uma apresentação digna. A Arandu sempre teve essa preocupação com o profissionalismo. E aí, nesse processo, sempre foi tudo independente. A produção do primeiro dia, o primeiro EP de 2012, nós fizemos uma gravação mais simples, quase ao vivo, e o primeiro full álbum de 2013 ele já foi uma produção bem profissional para a nossa época, para a nossa cidade, que foi com o produtor Caio Duarte, que produziu todos os discos. O Caio era um produtor referência aqui em Brasília. Eu era muito fã da banda dele da época, que se chamava Dyna Head. O guitarrista dessa banda, o Diogo Mafra, ele toca com a do Palácio, hoje em dia, né? E foi isso. E o Caio foi o que a gente tinha de melhor, e ele que conseguiu traduzir, né, o som da banda e colocar em disco. Hoje vocês têm o quê? 3 trabalhos ou 2 gravados? Cara, nós temos o primeiro EP de 2012, nós temos 3 discos cheios, como chamava antigamente, e nós temos também um EP, mas da época da pandemia, que nós não lançamos ele físico, ele foi lançado só na Itália, e a gente foi soltando em forma de single, e agora também a gente já está com uma pré-produção pronta, nesse formato EP, 5 músicas, só esperando a galera toda desafogar um pouquinho para começar a gravar a bateria, né? Bastante coisa, assim. Em relação a isso, o nosso colega Márcio mandou aqui pelo WhatsApp uma foto, não sei se você está conseguindo ver, vou colocar aqui na nossa frente mesmo, sem problema, mas acho que você está conseguindo ver aí, é a foto, ele me mandou aqui a referência, deixa eu olhar aqui o que ele me disse. Tem como mostrar, é o primeiro disco do Arandu Araquá, tá aí, assistindo a gente, mandou diretamente aqui. Se você tiver discos e materiais do Arandu, coloque aqui pra gente também, que a gente coloca ao vivo. Cara, queria te pedir licença antes da gente seguir com o nosso bate-papo, já estamos quase naquele tempo que a gente combinou, mas acho que valeria a pena para o nosso público, para quem está nos assistindo, assistir um pouquinho. Engraçado, o Vinícius acabou de falar isso, sobre a produção, destaque para os clipes do Arandu, que são muito legais. Eu ontem assisti praticamente tudo que vocês têm de clipe aí, e queria compartilhar com quem está nos assistindo, assistir um pouquinho com a gente, não vou poder colocar tudo, porque senão dá problema, pode derrubar, inclusive, a nossa live, mas acho que vale a pena assistir aqui, você acompanhando ao vivo, quem está nos assistindo também, vou colocar aqui em tela. Se tiver tudo ok para vocês, se vocês estiverem conseguindo escutar, vocês me avisam. Se não estiverem conseguindo, me avisem também, que eu vou estar acompanhando aqui para ver se está dando tudo certo. Tá dando para ouvir, pessoal?
Tô falando com o microfone desligado. Quem quiser ver um pouquinho mais dos clipes, das produções audiovisuais, pode acessar o canal do Arandu aqui no YouTube. Você já está assistindo o programa do Clube do Vinil pelo YouTube. Quando terminar, vai lá, assiste, deixa o like, se inscreve, curte o material. Queria saber de você, cara, como é que foram essas produções audiovisuais? É uma coisa bem feita, bem produzida, né? Eu trabalho com audiovisual, então assim, fiquei bastante encantado pelo trabalho. Como é que foi isso? Então, na verdade, o nosso trabalho assim, foi muito orientado, como eu te falei, no processo de composição, eu sempre trabalho muito com imagens. Às vezes, porque nem tudo numa música está na letra. Quando as músicas da Arandô tem bastante partes, tem muitas ambiências. O primeiro disco que o Márcio mostrou, ele é mais porrada, assim, ele é mais metal, porque era o que a gente conseguia fazer na época primeiro. E a gente também foi gravar com um produtor de metal. Então ele falou, ó, tem que tocar esse pedal duplo direito aí, essa palhetada, essa palhetada tem que estar boa, né? A gente primeiro fez mais esse formato. Mas o nosso diferencial sempre foi essa parte da ambiência, eu considero, né? Então, no estúdio a gente grava muitos sons diferentes, som com pé e tal. As produções, mesmo sendo bem feitas, o nosso produtor ele tenta deixar bastante cru, a gente não usa quase nada de efeito, tira esse efeito com o corpo mesmo, com os instrumentos. Então, os videoclipes, eu acho que a gente sempre tentou retratar essa ideia visual que a banda tem, né, em um lugar bonito, a relação com a natureza, essa conexão, essa relação Esse videoclipe que nós assistimos, ele foi gravado aonde? Esse videoclipe, ele e o outro que a gente gravou na época, a gente gravou em um dia, foi na época da pandemia. Que a pessoa que fazia todos os videoclipes também era o nosso produtor. Ele também é diretor, é cineasta e tudo, só que ele está morando em Londres desde 2018. Então a gente aproveitou a vinda, gravou o EP e gravou os 2 clipes em um dia. Foi gravado aqui mesmo no Brasil. E aí, o último clipe que nós temos, que é da música Coaraci, que está no canal, foi o nosso baterista, João Paulo, que fez a produção, que está com uma produção muito legal também, né? Então, sempre foi prioridade essa identidade visual, né? E é mais legal que eu que dou a ideia inicial, né? Quando eu estou compondo, eu já tenho ideia da música que a gente vai gravar um clipe, né? Eu já penso, essa vai para o clipe. Então, as músicas já são feitas mais ou menos pensando também como que vai ser no vídeo, né? Tem todo um planejamento, assim, para fazer rolar. Zandio, eu sei que vocês tiveram uma troca de vocalista, né, entre o primeiro e o segundo trabalho. Como é que tá hoje a formação da banda, hoje, atualmente? Então, nós tivemos essa primeira formação do Arandara Aquático de quarteto, ela durou de 2011 até aí no final de 2016, que a gente já estava na divulgação do nosso segundo disco. Eu diria que era meio que o auge da banda, né? Que nós saímos em grandes publicações, assim, no UOL, no Globo, assim. E bastante coisa. Teve essa mudança, saiu a vocalista da época, o baterista também saiu. E aí o baixista, a gente já sabia que ele saía, que ele tá morando na Paraíba, aí próximo a vocês. Nossa, É um grande amigo nosso. Saulinho, se vê depois e abraço. E aí o Saulo ele ficou até 2018 e gravou o terceiro disco. Gravou os clipes e já viajou, a gente já sabia. Então, e aí depois, aí nesse meio tempo, final de 2016 até o início de 2019, teve algumas mudanças de formação, né? Mas, assim, teve a vocalista que gravou aí foi uma mudança importante do segundo para o terceiro disco, teve uma mudança importante que eu passei a cantar mais. Antes eu cantava essas partes bem mais indígenas, e aí no terceiro disco a gente colocou uma vocalista para fazer os vocais limpos, e eu já comecei a cantar, digamos que 60% do material. E aí essa vocalista gravou, mas não ficou, e aí entrou a baixista que
que entrou na banda canta bem. Então ela começou a cantar e nós ficamos em quarteto desde acho que do começo na verdade, desde o segundo semestre de 2018, que nós estamos com essa formação bastante sólida, assim, de quarteto. Cara, e como que é a dinâmica de vocês fonográfica, do ponto de vista de shows, de apresentações? Como é que tá essa transição? Me parece que o Arandu tá saindo da coisa underground, entrando numa coisa de grandes festivais, ali transitou, tocou no Porão do Rock, viajou para outros estados. Como é que tá hoje? Como é que você vê hoje a rotatividade de apresentações do Arandu? Olha, em 2017, quando a gente estava com uma formação para show assim e tal, né, que foi na época que a galera saiu, o Arandoraquá já tinha feito um circuito interessante, né, desde de 2000 e com o primeiro disco a gente já começou a tocar em festivais importantes da região. Então a gente está nessa há bastante tempo. Mas assim, dificilmente a gente toca fora pela questão logística do Brasil, ainda mais uns tempos para cá, com as passagens aéreas super caro. Então todo mundo trabalha de segunda a sexta, outros estudos, a gente tem a vida super corrida, né? Então seguimos a vida normal de proletariado e tem a banda. Então, assim, a banda toca geralmente em festivais, raramente a gente faz esse circuito. Eu acho que a banda tem uma sonoridade mais adequada para esses festivais que são mais ecléticos, né? Aqui e a gente toca um evento mais underground em Brasília, não que a gente não goste da cena, mas a banda não se encaixa tanto num som muito específico, tipo só de banda de thrash metal, black metal. Eu acho que é mais a cara da banda ter um palco um pouquinho maior, uma estrutura, um público diversificado. A banda sempre se dá bem nesses festivais, é tanto que nesses festivais o público sempre fica. A banda tem o público que está curtindo o show e tem a galera que está fazendo cara feia para criticar, mas as pessoas não saem durante o nosso show, elas estão lá por algum motivo, né? Então, e aí depois da pandemia, realmente a gente tem tocado pouco, né? Todas as coisas que o Brasil atravessou, o país, nós também tivemos que dar prioridades. Eu voltei a estudar, tipo, formular tudo, que a gente passou por um momento muito difícil, né? Acho que a pandemia ainda está presente no Brasil, mas a gente está sempre produzindo, fazendo planos e tal, compondo. E tá aí. A Tá. hora que rola o show, a banda tá pronta, assim, para tocar. Essa era a pergunta que eu acho que a maioria dos entrevistadores começaria esse bate-papo, mas eu deixei ela já para a parte final, que é Arandu-Araquá, segundo a minha pesquisa, quer dizer o saber do cosmos. De onde surgiu esse nome? Qual que foi a intenção com esse nome para a banda? Então, eu sempre fui Um bastante. tupi-guarani, né? Um nome tupi-guarani. Esse nome ele tá presente no livro de um escritor indígena chamado Cacá Verá. Ele é um escritor indígena bastante conceituado. Esse livro é do início dos anos 2000. E essa ideia, né, de Aranduaraquá, ele coloca em um livro a terra dos mil povos, que ele está falando sobre a cosmologia guarani. E aí ele dá toda essa ideia, né, de como que é a visão dos guaranis sobre a criação do mundo. E aí eu gostei por causa do significado e a parte estética, assim, ser um nome de fácil pronúncia. Eu pensei na logo também. Tem toda, tipo, eu vi o nome e pensei, opa, tem tudo aqui, tá todo amarrado. E eu acho, e ele resume bem a proposta da banda, que as letras sempre permeiam por esse universo dos saberes indígenas e tal, né? Essa relação do homem com a natureza, com o sagrado e tal. Então, Eu queria saber exatamente sobre isso, cara. A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. A gente combinou que esse papo ia ter uma hora e pouquinho. E acho que está tudo muito bacana, a conversa está muito boa. Queria saber de você como é que a banda
como um todo, mas você em especial, né? Porque me parece, de tudo que eu li, desse papo que a gente teve hoje, que você foi o cara que trouxe esse conceito da relação com os povos originários. Como é que a banda hoje se relaciona com a questão dos povos originários? Como é que é o contato de vocês com isso? Como é a visão que você tem a respeito do que está acontecendo hoje no Brasil? Talvez nos últimos 2 anos a luta dos povos originários tenha ganhado uma importância, né? E só ganhou essa importância porque os ataques também foram muito maiores. Como é que vocês estão observando todo esse cenário e como a banda se insere nisso? Então, o Arandora surgiu numa época, acho que essa discussão ela não era tão presente. Acho que essa questão das redes sociais também ela colocou muitas coisas em evidência, e é interessante pontuar que hoje em dia tem bastante artistas indígenas, principalmente na parte do rap, né? Que é um tipo de música muito mais acessível para a galera fazer mesmo, que é legal que tenha. Mais na época do Arandoraquá não tinha quase artistas que se dizem indígenas trabalhando sobre isso, produzindo música sobre isso, não que eu saiba, né? Então, Arandoraquá, se a galera for pesquisar, e nós somos pioneiros também, né, nessa coisa. Uma banda não era uma banda tipo o brasileiro faz, eu estou fazendo um disco, sou os povos indígenas, e aí depois eu paro e vou fazer outra coisa, estou fazendo uma música, eu falo qualquer coisa, e depois eu passo a vida inteira dizendo que eu fiz alguma coisa. Uma banda surgiu com esse propósito. E essa ideia que eu trouxe é porque eu sempre fui parte desse universo. Só que eu reconheço o meu lugar. Não dá para você contribuir em tudo. Então, a forma que eu acho que a banda mais contribui mesmo com a questão da luta é através da arte, da música, né? Porque tem um grande portal ali que, através da arte, as pessoas ouvem a música do Aranduraquá e vão estudar depois sobre os povos originários, vão dar a sua contribuição, talvez de uma forma muito melhor que a galera da banda faz. E aí, nos bastidores, a gente participa também, apoiando, que estão em Brasília, né? Então, as coisas estão sendo discutidas aqui. Sempre que possível, a gente vai participa. Mas, assim, né, nessa situação de uma pessoa que está lá para aprender e para contribuir com alguma coisa, se for chamado, né? E, aliás, o Arandoraquá poderia ter muito mais visibilidade se inserisse na questão da rede social, de diariamente postar falando sobre isso, só que a gente realmente não consegue fazer. Nós somos mais introspectivos, eu tenho um monte de coisa no meu dia a dia, acho que nós somos de uma outra geração que não dá. Tipo, se você marca uma entrevista comigo, eu tenho que pensar, opa, o meu dia hoje vai ser corrida, mas no final do dia eu tenho que ter uma entrevista, eu tenho que ter o mínimo de preparar. Para isso não dá para eu, na minha cabeça não funciona, eu estou fazendo minha caminhada, correndo lá no mato, eu estou participando de alguns movimentos indígenas, eu pego o celular e vou filmar. Eu nem lembro do celular, eu não lembro da rede social, é uma experiência única para mim, eu estou vivenciando ela e eu esqueço do mundo, né? É importante que às vezes as pessoas pensam que só porque você não está falando, tirando foto, postando, que você está alheio àquilo, mas não. Até porque a luta dos povos originários ainda é uma luta por demarcação de terra, e as pessoas que estão fazendo essa luta maior, as pessoas que moram na aldeia, né? Quem estão no meio do fogo cruzado são eles. Então, nós, na cidade, nós ajudamos, mas nós não somos parte integral dessa luta, a gente dá apoio tudo, mas é eles que estão na frente, né? As lideranças das aldeias têm que ser respeitadas, né? A luta principal é deles, a gente só pode contribuir, né? Dar apoio, no nosso caso é mais a música mesmo, a arte. Zândio, a gente sabe que a cena do rock, em especial a cena do metal, ainda é uma cena em que alguns tipos de preconceitos, alguns tipos de pré-julgamentos são muito comuns, né? Infelizmente, com a ascensão do último governo, o anterior ao que nós temos, a gente percebeu que muitos colegas nossos, amigos, que fazem parte da cena, mas não, obviamente não só no rock, em todas as cenas, mas no rock foi muito emblemático. Nós tivemos artistas de projeção nacional se rendendo a um governo
que era assumidamente fascista, racista, xenofóbico, machista, todos os ismos possíveis. Eu queria saber para vocês, como é que é a questão do preconceito? Primeiro, o preconceito do público geral, de ter contato com uma banda de metal pesado e que canta numa língua que é estranha à maioria das pessoas, mas também o preconceito dentro da cena brasiliense de rock, da cena aí da região do centro-sul do país, quando tem contato com a música de vocês. Aqui entre nós, assim, o que eu senti vendo nos grupos aqui da região, quando a gente compartilhava o cartaz, era muita felicidade, assim, eram comentários muito elogiosos ao trabalho de vocês. Mas como é que é aí na região? Como é que vocês sentem isso? Como é que vocês sentiram quando começaram, quando apareceram na cena? É assim, quando você começa é sempre mais complicado, que você tem que provar. Então, por exemplo, o primeiro disco eu canto pouco por uma questão que eu me proponho a fazer o cântico mais tradicional mesmo. Era essa a ideia. Não era que eu não cantava de outra forma, era essa a ideia, né? E aí eu lembro que quando a gente começou, quando eu cantava dessa forma, as pessoas riam, assim, sabe? Porque, tipo, era a coisa mais diferente. Tipo, tinha uma coisa bem emblemática da primeira vocalista que cantava cultural, uma mulher cantando cultural. Só que isso dentro do metal tinha referências, né, de sucesso de cantoras cantando death metal e tal. Não era uma coisa que chocava tanto, chocava, mas não era uma coisa estranha a sonoridade. E o que eu fazia era muito estranho. As coisas que eu fazia eram um pouco estranhas, o lance da viola. Mas depois com a nossa produção, essa coisa já fica mais assim, opa, eu posso não gostar, mas os caras têm uma produção legal, vamos aqui ficar mais pianinho. Então, isso não ficou tal, as pessoas não têm coragem de falar na cara, mas isso acontece. E eu acho que não é só com Aranduaraquara, eu acho que talvez nós até sofremos menos assim, porque, por exemplo, minha pele é bastante clara, sou meio mestiço como a maioria dos brasileiros. Minha mãe era bastante branca, assim, e tal. Então, isso passa mais. Eu acho que, né, eu só estou me colocando de que talvez, dependendo até do visual da galera, fosse mais complicado. O nosso primeiro baterista, por exemplo, era negro, o Arando começou com isso, com uma mulher, com um baterista negro, era uma mistura, então a gente tinha um monte de coisa ali. Mas eu acho que esse preconceito, ele é mais expresso, muita falta de informação, sabe? E aí tem uma coisa muito importante, que seja na música, seja na universidade, na academia, em qualquer lugar, se você propõe a fazer alguma coisa diferente, você vai ser sempre cobrado a mais. Por exemplo, isso é com os indígenas, com as mulheres, com qualquer minoria, com qualquer grupo que não seja hegemônico. Se você se propõe a fazer uma coisa, digamos, o Cláudio se propõe a fazer um programa diferente. As pessoas vão elogiar teu programa, só que sempre vão ter uma ressalva. Eu achei legal a ideia, mas assim, o cara nem sabe o que está falando, mas ele tem sempre alguma coisa mais. Então você tem sempre a pressão de ser melhor do que todo mundo. Então tinha muitas coisas. Você está tocando, mas por que você não faz tipo Kiko Loureiro, essa harmonia aqui? Porque essa escala modal? Porque eu não sou o Kiko Loureiro, porque o Kiko Loureiro estudou música, era lá de São Paulo, eu sou um pobre do interior, não tenho tempo para estudar música. Então, assim, aí voltando isso, no metal, eu acho que o que eu percebo é que, querendo ou não, por ser uma música urbana, e viver de música no Brasil é muito difícil, são poucos malucos, que nem eu e a galera da minha banda, que fica velho fazendo música que não dá retorno financeiro. Então, a música, o metal no Brasil, ele tende a ser um pouco elitizado. Elitizado no sentido da galera mais de classe média, porque para você comprar um instrumento caro, para você se manter, então tem essa, querendo ou não, ter uma coisa um pouco mais classista, sim, dentro do metal, né? Não é igual, por exemplo, as músicas de periferia, o hip hop, né? Então realmente tem essa entrave aí, que tem uma série de questões. E realmente, com o último governo, foi eleito um cara que foi meio assim, porra,
Então, veio muita coisa. E isso continua, né? A extrema-direita, ela não está só no Brasil, é uma coisa mundial. As pessoas estão aproveitando aí para falar o que pensa e tá um caos. Assim. Cara, queria te agradecer por esse papo maravilhoso. Pô, hoje é uma quinta-feira, Dia Internacional do Rock. Imagino que você tenha tido um dia corrido, todos nós tivemos, mas que bate-papo legal. Queria deixar o microfone aberto para você mandar uma mensagem, falar sobre as redes sociais do Arandu Araquá. Se eu não falei sobre algum assunto, o microfone está aberto, você pode falar à vontade. Quem está aí no chat quiser fazer algumas últimas perguntas, a gente já está ali mais ou menos no tempo que tinha acertado, também o tempo que eu estou aqui organizado para apresentar o programa. Queria, de antemão, dizer que foi um bate-papo muito legal. Obrigado. Bom, eu queria agradecer em nome da banda, né? Tem uma coisa que eu acho que é muito importante falar, que a essa altura do campeonato, né, mais no início da banda e até um tempo desse, eu fazia muito por uma questão minha também, e pelos fãs, né? Eu fazia por mim mesmo, a minha necessidade de deixar uma obra, né, do que eu acredito, e fazer muito pelos fãs, mas de um tempo para cá, depois da pandemia, e com essa formação eu estou fazendo também pelo grupo, pela banda, porque eu gosto de tocar com eles, assim, é legal tocar com essa galera, né, que é o João na bateria, a Andressa no baixo, na voz, o Guilherme na guitarra, então já está sendo um momento que eu estou dizendo, que também, se não rolar, foda-se, eu estou tocando com esses caras que são músicos que eu admiro, é bom a companhia deles, né? E a gente tá nesse processo, né? A pré-produção está pronta, então logo vamos começar a gravar e lançar material, né? É isso que a gente tem para o futuro. Eu também tenho um trabalho solo gravado há mais de um ano, que eu estou procurando tempo para lançar e divulgar, é uma outra faceta, né? De um trabalho que eu gravei tocando basicamente quase todos os instrumentos assim tal, e cantando e tal. E a gente está tá nessa luta. Agradecer também a galera que acompanha a banda. Tem gente que acompanha desde do início. A gente tem um público que eu considero para uma banda independente, que é um público bastante fiel. É uma banda que está acho que é importante falar isso. É uma banda que está na atividade sempre. O Arandu Araquá nunca parou. Tem pequenas pausas, tipo agora no primeiro semestre a gente foi compor, eu estou sem tempo estudando, a galera, né, a gente está dando uma... Mas a banda nunca deu uma pausa, assim, que às vezes as bandas têm 20 anos de carreira, só que ficaram, na prática, foram 10, 5, né, param. A Araquá sempre foi uma banda que esteve na ativa, né? E eu acho que é isso. Quer deixar as redes sociais? Quer passar para a gente colocar aqui em tela? Então, na verdade, as redes sociais tem todas com /Arandu Araquá, né? Araquá. O domínio para nós nunca foi um problema. Só tem Então, nome. pessoal, Facebook, Instagram, YouTube, Arandu Araquá, são 2 As, né? Isso. Peraí, importante falar também que as músicas estão em todas as plataformas, todos os discos, todas as plataformas. Hoje, antes de entrar aqui, estava escutando no StreamYard, no Spotify, estava escutando Arandu Araquá, já está por lá, né? É isso aí. Meu caro Zândio, muito obrigado. Um abraço, você está liberado. Espero que a gente se encontre por aí em outros programas do Clube do Vinil. Valeu. Valeu, Cláudio. Toda a galera da produção, quem assistiu, quem vai assistir depois. Valeu. Valeu. Pessoal, antes de ir embora, queria agradecer a todos vocês, um abraço a quem nos acompanhou, um abraço a quem ainda não havia aparecido por aqui, conheceu o Clube do Vinil agora, dizer alguns recadinhos bem rápidos, o Zândio já foi para casa. A gente precisa do seu like nessa postagem, mas mais do que isso, a gente precisa que você se inscreva no canal do Clube do Vinil. Só assim a gente vai atingindo mais marcas e vai ampliando o trabalho que a gente faz aqui. Esse programa é totalmente autofinanciado, totalmente feito de forma coletiva,
com apoio dos membros e membras do Clube do Vinil, não sei se essa palavra existe, mas com apoio de todo mundo que faz o Clube do Vinil de Mossoró. Agora a gente tem um novo desafio, que é levar esse formato para a televisão, com as diferenças que a televisão tem, falando um pouquinho mais sobre os artistas de Mossoró e para o público de Mossoró, e para isso a gente precisa da sua ajuda. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e principalmente vai lá nos nossos 2 Instagrams, @Programa Clube do Vinil e @Clube do Vinil Mossoró. Segue a gente lá nas 2 redes sociais. No Clube do Vinil Mossoró, você vê todas as nossas ações, os encontros, as campanhas, as feirinhas de vinil. No @Programa Clube do Vinil, você só vê as atividades do programa do clube. Então, os próximos programas, os entrevistados, os cortes e tudo mais. Um abraço, pessoal. A gente se encontra no próximo